Salve, galera! Salve, geral! Negaté, produtora cultural formada pelo Observatório das Juventudes da UFMG, pedagoga em formação na FAI-UENG, é idealizadora e integrante do coletivo de sarau Flores do Beco. Preta Produtora é o nome que dá caminho aos seus trabalhos culturais na cidade de Belo Horizonte e região metropolitana. Já atuou na produção executiva de projetos como Oficina Feminina de Rap, Liquidificador Cultural, Slam MG e em festivais como FIT, Festival Internacional de Teatro de Belo Horizonte, FAM, Festival de Arte Negra de Belo Horizonte, No Fluxo, Planeta Brasil, Sensacional, Mostra Negras Autoras, entre outros. Bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Obrigada. Negaté. E quem é Negaté? Negaté é Stephanie Jéssica Geraldo, filha de Célia Regina e de José Matias. Lá em Contagem, nasceu uma pretinha que começou a dar muito trabalho, correndo ali na vizinhança. Muito conhecida na vizinhança de almoçar na casa dos vizinhos no dia de domingo. Não julgo. Mas é isso, assim. Tive uma infância muito gostosa. Tive uma infância... Eu e minha irmã somos as primeiras sobrinhas, as primeiras netas. Então, a gente teve uma infância muito boa, assim, sabe? Uma infância com muitas memórias, de muito afeto, de ser muito cercado de cuidado, assim, com a nossa família. A gente morava no terreiro da minha avó. Então, as memórias da minha infância são memórias muito gostosas, que me levam para esse lugar do acolhimento com a minha família, assim. E lá onde tudo começou, o bairro São Caetano, divisa de Betim com Contagem, aquela loucura. A gente começa desse lugar aí a construir quem é a Negaté de agora, né? Assim. E acho que uma das coisas que me faz muito lembrar desse momento também foi quando eu começo a entender, assim, quem é essas pessoas que estão ao meu redor, da minha família, né? Essas pessoas pretas que estão ao meu redor, e as conexões que hoje vão fazendo muito mais sentido na minha vida, né? Assim, minha tia, Betinha, sempre foi uma pessoa muito próxima do movimento negro, e a gente é uma família preta retinta, preta mesmo, né? Assim, a gente não teve esse processo de os meus tios casarem com outras pessoas brancas, então a gente tem uma família muito preta. E aí, pra mim, isso estava muito tranquilo até chegar na escola. Aí chega na escola, isso é uma outra realidade, né? Assim, mas a gente sempre foi muito fortalecida por entender muito bem quem a gente é, dentro da medida do possível, né? Que a família da gente também traz enquanto referência mesmo, né? No sentido de, olha, você é preto, não faz isso, olha, você é preto, não faz aquilo. Meu pai sempre trazia isso muito para nossa realidade, para a gente ter sempre o pé no chão em relação a essas questões, assim. Então, a gente já vem, eu e minha irmã, a gente já veio no pique mesmo de entender que com a gente o caminho, ele ia existir, ele era um caminho possível, mas que a gente ia ter que ter as nossas ferramentas para caminhar, porque senão o bagulho ia ficar doido pro nosso lado, assim. Então, a partir disso, na adolescência, eu conheço a cultura hip-hop, a partir de um amigo, que é o Ivan, e começo aí ficar curiosa, falei, gente, que negócio é esse, que tem um tanto de gente preta bonita, um tanto de gente preta que fala de umas coisas que pra mim faz muito sentido, eu quero estar nesse meio aqui, eu quero ficar com esse povo. E comecei a ficar até inconveniente, porque todo lugar que os meninos estavam, eu ia atrás. Nem pra falar assim, aqui, gente, pode ir lá dançar que eu vou vigiar a bolsa de vocês, assim. Porque era um lugar que eu me sentia bem, era um lugar de conforto, tá, ali com eles. E perceber que a gente dialogava de coisas que fazia muito sentido pra nós, assim. E aí eu comecei a entender que tinha, para além do que eu já sabia, existia um mundo de coisas que eu ia conhecer dali pra frente a partir da cultura hip hop. Então, quando eu me deparo com o grupo União Vital Dance, que é um dos primeiros grupos de breaking do São Caetano, e eles me trazem o hip hop, assim, ali pra mim foi um boom, assim, aquela hora que a cabeça faz... Ali acendeu o pavio? Ali acendeu um pavio. Ainda sem entender muito bem, porque eu queria dançar, não dava conta dos passos. Eu queria cantar, mas morria de medo de cantar. Grafitar, não ia rolar. E eu ficava ali, assim, discotecar, minha filha, mal ligar o negócio na tomada. Então, eu
ficava ali, eu muito curiosa, querendo saber de tudo o tempo inteiro, perguntar muita coisa, de ser chata mesmo. E falando, gente, é isso aqui que eu quero fazer, isso aqui que eu quero estar, mas eu queria fazer o quê? Eu queria estar onde, se eu não me encaixava nos 4 elementos. Fiquei aí nessa depressão um tempo, mas o caminho ele foi se abrindo, assim. Mas foi muito importante conseguir vivenciar com os meninos, né, os espaços. Aí eu fui conhecendo mais gente, fui conhecendo que Betim tinha um movimento do hip hop muito forte, né? Um movimento que circulava nas comunidades, que sempre estava ativo fazendo eventos, num processo de partilha mesmo. Então eu fui conhecendo várias figuras que hoje são pessoas que são referências para mim e que eu tenho muita honra de chamar alguns de amigo, que é de dentro de casa mesmo. O Ivan, a Neide, DJ Coisa, sabe? Assim, foram pessoas que eu pude ir trocando e conhecendo mais e também me ajudar nesse processo da construção enquanto uma pessoa que queria ter o hip hop como não só uma cultura, mas um estilo de vida, né? Porque eu fui entendendo que era isso, a gente não só ia nos eventos no final de semana, assim, a gente, cada vez mais que a informação chegava, a nossa intenção era viver a cultura hip hop na sua essência, né? Na medida do possível. Então, isso foi se tornando muito presente. E foi isso, assim. Aí comecei a desbravar a cidade quando foi possível, né? Quando o pai deixava ir nos rolês pra fora de Betim. E aí, quando os 18 anos chegam, eu começo a circular mais, assim, em outros eventos. Antes disso, eu já estava trabalhando no centro, eu era menor aprendiz no Shopping Cidade. Então, sexta-feira era sempre aquele migué para ficar até mais tarde, para ir no duelo. E aí eu fui conhecendo pessoas, né? Mas aí depois comecei a circular mais propriamente, assim, indo em outros rolês, conhecendo outras pessoas. E aí fui me apaixonando muito pela história do debate, assim. Eu gosto muito das trocas de ideia, eu gosto muito de ir em rolê para escutar as pessoas falando sobre, né, a cultura hip hop. E aí eu comecei a beber muito dessa água, assim, de ir nos encontros que falavam sobre as mulheres do hip hop, para falar, sei lá, sobre a história que tinha, como que BH conhece a cultura hip hop, isso ia me chamando muita atenção, assim. E eu sou uma pessoa até hoje muito curiosa nesse sentido. E aí o hip hop se torna vida mesmo, você vai vivendo e vai sendo. Você falou uma coisa um pouquinho antes da história do hip hop, sim, eu queria te perguntar sobre isso, assim. Era perceptível, assim, intencional na sua família ou foi algo sem percepção intencional dessa questão que você falou das relações afrocentradas, né, das questões assim, não houve... Não, isso nunca foi uma regra, assim, eu acho que era muito mais do que a gente percebia enquanto relações mesmo, né, então, eu nunca vi meus tios com mulheres brancas, e a gente já tinha isso, né, os irmãos da minha avó, a gente não discutia isso não era uma pauta, e também não era uma coisa, você não vai namorar com pessoas brancas, você não vai palmitar, não é desse lugar, não era isso. Mas já se existia um processo de relações afrocentradas, assim, muito pela nossa família, eu acho que era uma coisa muito mais da nossa família. Eu não sei te explicar, assim, mas isso nunca teve posto. Então, era algo inconsciente. Era algo inconsciente. Era uma conscientização, mas algo inconsciente, nada posto. Assim, não era posto. Assim, eu acho que tem uma coisa que é muito... que é interessante você trazer, porque aí me faz refletir desse lugar, que é, por exemplo, eu vou falar do encontro da minha mãe e do meu pai, né? Assim, a minha mãe é da cidade de Sabará, e o meu pai é do bairro Praia, em Contagem, né? E eles se conhecem porque meu pai vai para Sabará, porque tem uma tia lá, e essa tia dele fazia parte do congado dos Arturos, e aí, quando tinha festa, tinha que ir buscar ela, e aí meu pai vai para Sabará para buscar a minha tia Isolina, vai para um baile e encontra minha mãe. Beleza. E aí a gente vai entender que dentro da cidade de Sabará, que é uma cidade histórica, mas que a gente sabe que a população preta não está nesse centro histórico, né? Mora em outras regiões ali. A minha mãe é filha de jogador do primeiro time da Siderúrgica, de Sabará. E aí ele vai para um baile, encontra minha mãe, e era um baile de pessoas pretas. Na verdade, não era nem era um baile de um noivado.
de 2 amigos em comuns, e eles se encontraram ali, mas já era um processo, assim, é um baile de pessoas pretas. A gente vai fazer um baile, mas assim, quando você fala assim, é só nós, é uma festinha só nós, assim, é nesse sentido, assim. E aí, por exemplo, né, e aí as coisas vão acontecendo, e quando você percebe, você entende que existe um ciclo, né, de pessoas que elas vão se conhecendo muito por essa proximidade afetiva mesmo, de você se sentir pertencente num espaço que tem mais pessoas pretas perto de você, independentemente se você está no seu território de origem ou não. E aí, na minha concepção em relação a esse processo afrocentrado da minha família, tem muito mais relação com isso do que com qualquer outra imposição, porque isso nunca foi uma pauta na nossa família. Não uma pauta direta, mas, por exemplo, teve uma vez que na adolescência eu achei um menino lindo, só que o menino era branco. Aí eu fui contar, eu contei pra minha irmã foi contar pra minha avó, na hora que minha avó viu o menino passando na rua, minha avó só fez assim pra mim. Sabe? Não era, mas era isso, assim. Não era uma pauta, se você quisesse, ok, igual a minha tia mais nova casou com um homem branco, ok, mas não é esse caminho que a gente costuma tomar, assim, por essas relações. Depois é uma coisa que eu vou levar pro próximo churrasco da família, porque a gente nunca conversou sobre isso. Que doido. De perceber. Você falou também dessa questão, sua mãe é filha do jogador que foi do primeiro time da Siderúrgica, campeão mineiro, assim, de futebol. Vou votar lá no Mineirão. E você falou que seu pai era do Praia e da região. Sua família vem dos Arturos, né? Família do meu pai. Família do seu pai. Família do meu pai vem dos Arturos, mas não é um processo que eu vivi, infelizmente, né? Quando meu avô falece, eles saem de lá e compram um terreno no bairro São Caetano, que é onde hoje meu pai mora, e a gente perde um pouco dessa conexão, assim, e não estar dentro do território, isso influencia muito. Então eu lembro de algumas memórias na infância de estar com a minha avó, ver o meu tio, que era o irmão dela mais novo, Titote, vestido com as roupas para ir pro festejo, minha tia Isolina também, mas são memórias muito pontuais, assim. Agora, viver o processo dos reinados foi uma coisa que a minha geração e da minha irmã, a gente não viveu isso. Pra galera que tá de fora, como eu, que não conhece esse movimento, contem-me, fiquei curioso, o que é os Arturos? O que é a comunidade? Como que... Não vou ser muito teórica, não. Mas conte-me, assim, por alto. A comunidade dos Arturos é uma comunidade tradicional preta de Contagem. É um quilombo, né? Assim, é um quilombo dos Arturos. Tem esse nome por conta do Arthur. E é um grupo de pessoas que é resistência, né? Foi e é resistência. E tá ligado muito a essas tradições do reinado, do Congado, em Contagem, na guarda de Nossa Senhora Aparecida. É Nossa Senhora Aparecida? Não tenho certeza, não vou falar porque depois meu pai pode até me xingar sobre. E agora eu já percebi, você falando dessa questão, que eu tava vendo e já vi ao longo dos anos de vida na televisão e diversos momentos pessoas mostrando esse festejo em Contagem. Sim. Sobre essa temática e eu não sabia o nome, descubro agora. Não sabia a origem, descubro agora. Então, às vezes, a gente vê as informações sendo jogadas pra gente no ambiente, mesmo quando a mídia resolve mostrar alguma coisa, mas ela não te situa de onde vem. Isso me acendeu aqui um pavio, aproveitar, né? Como sempre. Me acendeu que eu falei, gente, pera, eu vi inclusive isso na televisão não faz muito tempo, falando sobre esse tema, mostrando a festa, mostrando as pessoas, mostrando as vestimentas e tudo mais. Então, eu acabo descobrindo agora que eu conheço uma coisa... Que você não estava fazendo conexão. E é muito doido. E isso muitas vezes, isso é intencional mesmo, né? Assim, pra gente não se apropriar das coisas, né? Assim. E aí, os Arturos é isso, basicamente. Muito por cima aqui. Tô sendo muito simplista na minha
explicação sobre, assim. E aí eu só também fui ter mais entendimento e profundidade sobre o quão rico era esse território, o quão importante eram essas pessoas, depois que eu já não tinha mais um elo que me ligava direto a esse espaço, né? Assim, quando eu conheço a cultura hip hop, eu fico tão deslumbrada que pra mim o resto era resto. Só que depois eu fui entendendo que, nossa, isso aqui faz muito sentido com tudo isso que eu tenho de ancestral, assim, também, né? E aí... é isso. Hoje, em alguma medida, eu tenho a oportunidade de estar nesses festejos, de alguma forma, né? E eu até falo isso muito com a minha mãe, que eu percebo que pode ser o meu jeito, né? Ou o jeito que é possível de me sentir parte, né? Eu hoje... Esse ano de 2024 é o segundo ano que eu faço o festejo do tambor mineiro, que é um encontro das guardas de Congado, que aí o Maurício Tizumbo organiza vários grupos e eles vão para um determinado lugar para fazer esse sagrado, assim. Então, ano passado eu estive, esse ano eu estou de novo. E é muito importante para mim e é um momento muito emocionante, enfim. Quem tiver a oportunidade um dia de ir, conheço. Vocês vão, assim, amar. E, assim, você se liga à cultura hip hop na adolescência, esses rolês. Mas e antes da cultura hip hop? O que você se identificava? Tem alguma cultura, algum gênero musical, alguma coisa? Lá em casa o samba sempre cortou de 80, né? Assim, sempre. As referências que eu tenho, inclusive eu tava pensando nisso esses dias, que eu fui numa loja e eu achei uma peita do Bezerra da Silva, eu falei, vou comprar pro meu pai. Meu pai vai ficar tirado demais com essa peita. E aí eu lembrei do quanto que ele tem, que a musicalidade dele tem influência na minha vida, assim, né? Meu pai sempre foi um cara que gostou muito de partido alto, gosta muito de samba de raiz, então, e toda a minha família gosta muito de samba. Minha família, por parte de mãe, os irmãos da minha mãe, meus tios, são do samba, mexem com bloco de carnaval há mais de 20 anos lá em Sabará, que é o bloco 13 de maio. A família do meu pai tem essa ligação muito forte com o samba, de frequentar mesmo, assim, de ter como ritmo principal da nossa família. Não existe encontro sem samba, não existe a gente tá junto e não botar, sabe, uma música assim. Então, sempre o samba, aí nos anos, aí, assim, finalzinho dos anos 90, o pagode começa também a ser uma coisa muito mais presente na nossa vida também, mas o samba sempre teve, assim, sempre. E aí depois o samba se conecta com o hip hop, e aí o hip hop ele vai se conectando com outras coisas na minha vida que hoje também são coisas que eu gosto, mas o ponto de partida foi o samba. Cabuloso isso aí. Doido demais. E pensando nesse rolê, você vai pro hip hop, você vivencia o hip hop assim. Você já fez parte da nação hip hop, né? Assim. Fiz. Ou ainda faz? Não, hoje eu sou uma colaboradora, mas uma colaboradora independente, assim. Eu fiz parte do Nação Hip Hop, foi um encontro que para mim foi muito enriquecedor no sentido de entender a importância do meu posicionamento enquanto mulher preta dentro da cultura hip hop, porque dentro do hip hop é isso, né? Assim, e como também qualquer outra cultura, não vou ficar aqui dizendo que o BO é só nosso, porque o BO não é só nosso. Tem essas resistências machistas que a gente vai perpassando por elas, né? Então, quando eu fico mais ativa porque eu tive um momento da minha vida que o hip hop eu era muito espectadora. Eu ia para ver, eu ia para somar nas atividades, mas muito de um lugar de quem tá indo só assistir. Quando eu começo a participar de uma forma mais ativa das construções, pensar o que a gente pode construir enquanto público, no sentido assim, enquanto público para mim, ver isso é interessante, porque às vezes eu não vejo, eu não me sinto representada. Então, inclusive é daí que vem o Flores do Bacon, né? Que é quando a gente começa a pensar assim, velho, não dá aqui para ficar vendo só os nossos companheiros indo fazer os rolês, nós aqui. Sem, sabe assim, sem participar, assim. Então,
Quando eu conheço Nação, eu já estava nesse movimento de construir coisas, né? O Flores do Beco já estava acontecendo na cidade, a gente já tinha um grupo de mulheres que estava participando das atividades, a gente estava fazendo sarau, a gente fazia roda de conversa para dizer das nossas demandas, enquanto mulheres que participavam da cultura hip hop. E aí, quando o convite do Nação vem para eu assumir o Hip Hop Mulher, a coordenação, né, do Hip Hop Mulher, foi esse desafio, assim, de conseguir levar as pautas das mulheres e bancar elas, né? Assim, bancar no sentido de ser resistência naquela mesa que às vezes você é a única mulher e um tanto de homem ali falando que não, mas você é parceira. Não, mas eu sou parceira, mas a minha pauta precisa ser ouvida, assim. Foi muito importante para mim porque me leva para um lugar muito do conseguir firmar a minha opinião e construir a partir disso. Mas também foi um lugar muito desafiador de ter hora de você falar assim, não quero fazer isso aqui, porque eu não vou ficar rachando a cabeça de homem para botar ideia dentro, assim, é um desgaste, né? É aquela via que não é uma via de mão dupla e que é muito complexo, mas de tudo foi uma experiência muito positiva para mim, assim, me fez circular, né? Saí daqui de BH, fui para São Paulo participar de uma articulação que estava acontecendo, conheci várias pessoas, né? Pude ter a percepção de outros espaços, de como que as coisas aconteciam. No interior de Minas também, né? No anel metropolitano, dei uma circulada também para dialogar com outras mulheres da cultura hip hop, entendendo que a pauta era a mesma, que era isso mesmo, era espaço, era ser escutada, trazer as demandas para que as coisas acontecessem. Não era diferente disso, mas foi importante, assim, para eu ter uma dimensão que não era só eu e poucas pessoas que eu conhecia ali que viviam aquilo. O negócio era bem maior do que a gente imaginava, né? E para quem tá querendo entrar agora e conhecer agora a cultura hip hop, o que você indica? Quais caminhos, principalmente para as mulheres? Beber água. Quais caminhos você acha que a gente deve seguir? O que a gente deve procurar de referência? Porque, assim, eu não sou muito ligada à cultura hip hop. Uhum. Então eu tô aqui, literalmente, assim, o Bin é aquela pessoa que já conhece. Eu tô aqui fazendo aquele papel de pessoa que não conhece tanto e que quer começar a entender mais esse meio, ocupar mais esses espaços. Pra gente, o que você indica de artista, de cultura e principalmente de consciência mesmo? O que você sugere e dá dicas pra gente? Hoje eu acho que é importante a gente entender que o hip hop, ele é uma cultura. Ele parte desse lugar, ele é uma cultura. Mas ele tem um viés comercial também, né? Então, acho que a gente precisa entender essas nuances. Eu acho importantíssimo, tem que romper mesmo, tem que estar em tudo quanto é lugar mesmo. Mas é importante a gente conseguir entender as nuances, né? Assim, hoje, muitas pessoas, se você for dizer hip hop, as pessoas vão achar que é só batalha. Ou vão se referenciar ao break, achando que, eu danço hip hop. Calma lá. Então, tem várias coisas, assim. Eu acho que primeiro é entender esse cerne dessa cultura mesmo, da onde ela vem, para que ela existe. Uhum. Ela tem uma história muito bonita, assim, uma história muito potente, que é dizer de pensar uma outra perspectiva para um genocídio que estava acontecendo com a juventude negra, assim, de um determinado lugar. E a gente continua morrendo, né? As pessoas pretas continuam morrendo. Então, acho que é importante a gente voltar lá no início para entender o hip hop, ele veio por causa de quê? Né? Assim, ele veio com esse intuito de gente, né? Num primeiro momento, 2 irmãos, sem grana, a gente precisa de material, a gente precisa estudar, né? A gente não é daqui, a gente precisa fazer minimamente um dinheiro pra gente conseguir estudar, vamos fazer uma festa. Uhum. A gente faz uma festa, levanta uma grana, e aí a partir disso a gente vê o que acontece. Só que a partir disso aconteceu muita coisa, né? Eu acho que é resgatar mesmo a história. Eu acho que hoje a galera tem um pouco de preguiça, por mais que muita gente tenha acesso, não vou dizer todas, mas muita gente tem acesso. É importante a gente pesquisar pra gente não ficar vendido também. Então, o hip hop ele tem uma história muito potente e ele potencializa vidas até hoje, assim. Então, eu acho que é buscar estudar, conhecer o que essa cultura tá trazendo, né? Assim, qual que é a caminhada dela, porque o hip hop é uma jovem senhora de seus 50 anos. Então, ela viveu várias coisas. Então é importante a gente entender nesses 50 anos, né? 50
nos Estados Unidos, 50 nos Estados Unidos e 40 no Brasil. Então, assim, essa mocinha de 40 anos aqui do Brasil, o que ela viveu até aqui, né? Assim, o que ela transformou até aqui? Eu acho que é pensar nessa perspectiva. E óbvio que no meio do caminho vão se agregando coisas. A batalha vem, né? O Islã vem, o Sarau vem, e isso tudo também vai construindo um outro futuro, assim. Mas ela partiu de um lugar muito específico. Então, talvez não, assim, a minha dica é volta lá atrás. Sim. Vamos dar uma olhadinha, vamos fazer Sankofa. Eu mesmo frequentava, agora um pouco menos, muito batalhas. Sempre frequentei batalha. E aí, hoje em dia, eu me sinto meio assim, porque meu namorado mora a 3 quarteirões. Ali em Birité, tem a Batalha da Rocha. Acho que toda terça-feira, não lembro o horário, isso aqui é à noite. E aí meu namorado chega do serviço e fala, hoje eu vou pra batalha. E eu aqui em Sarzedo fico, eu queria tanto ir, queria tanto participar, queria tanto começar a entrar no movimento, mas não consigo ir, porque é trabalho, várias coisas pra fazer, várias coisas pra resolver, várias coisas pra ir. E aí eu achei muito interessante esse ponto que você trouxe de buscar a mesma cultura, porque realmente eu não tinha parado pra pensar, e muitas vezes a gente não para pra pensar, que a gente olha e fala, eu não vou conseguir ir nos lugares. Mas e se eu trouxer isso pra minha vida, trouxer pra minha casa, trouxer pra minha zona de conforto? Será que as pessoas já pararam pra pensar nisso? Muitas vezes não. A gente acha que pra participar de uma cultura a gente tem que estar lá, mas não necessariamente você vai conseguir ocupar os espaços de cara. E se você não vai, a gente tem que aproveitar essa ferramenta mesmo, que é a internet hoje em dia, pra poder ocupar e aprender mais. Eu acho que tem uma coisa que é importante, que é isso. Nem sempre a gente vai estar conseguindo estar em todos os eventos, né? Participando de tudo. Tem até uma frase que eu gosto muito, que é nem todo mundo que é, nem todo mundo que tá nem todo mundo que é, tá. E isso que é um trecho de uma música do Emicida que me faz pensar muito nisso, assim. Hoje eu não tenho braços para conseguir estar em todos os lugares que eu gostaria, né, assim, às vezes rolam uns eventos de hip hop que eu tô super afim de ir, mas eu não consigo, mas como que eu consigo contribuir, assim, hoje do meu lugar, eu consigo contribuir com uma mana que não tá dando conta de escrever um projeto, ela tá precisando desenvolver aquela ação, né, fazendo formações com a galera pra gente entender quais são as nuances que o poder público utiliza para que a gente não consiga estar nos espaços públicos, né? Eu acho que, ao longo do tempo, eu fui entendendo que o hip-hop ele foi me dando tantas possibilidades de atuar de formas diversas para além do processo artístico, para o qual eu tenho pouco talento, o meu lugar, que eu consigo de fato contribuir, que eu tenho certeza que se colocar na minha mão eu dou conta de entregar, é o trabalho que eu desenvolvo, assim. Vamos pensar uma estrutura de projeto que a gente consiga elaborar e executar um evento bem executado. Sim. Como que a gente traz todos esses elementos do hip hop para dialogar e a gente consiga, sei lá, fazer um seminário a partir disso, que a gente, sabe, provoque um outro olhar e que a gente forme pessoas para esse lugar também, assim. Então, eu fico pensando muito nisso. Às vezes, de fato, também me dá uma dorzinha no coração, que eu queria estar em vários lugares, mas da onde eu tô, como que eu consigo contribuir? Assim, eu acho que é uma análise que a gente precisa fazer. As batalhas hoje, elas são, sem sombra de dúvida, a porta de entrada para muitas pessoas conhecerem a cultura hip-hop, mas também, às vezes, ela é o sofá confortável, onde a pessoa chega, senta e não se interessa em conhecer absolutamente mais nada da cultura hip-hop. E isso é muito caro pra gente. Aí eu posso te perguntar uma parada agora, já entrando muito nessa sua área, né? Você é a preta produtora da cidade, cabulosa aí. Essa produção, isso tem a ver com o mercado? Com esse processo de talvez jogar? Porque às vezes a gente enxerga assim, vou citar algumas coisas pra gente poder contextualizar melhor. Mas, por exemplo, isso, as batalhas, e aí o MC, o rap, e aí entende-se o hip hop como só o rap. Ou, por exemplo, a gente vai entender o grafite hoje, aí o mercado vende que o grafite é só o mural, é só a paisagem, o realismo, esquece que o bombe, as tags, o picho, tá ligado ao grafite, essas culturas de rua. Há essa questão de, tipo assim, o mercado absorver, porque é isso, o hip hop chega a 50 anos no mundo, 40 anos no Brasil,
E eles não conseguiram, eles tentaram evitar, que foi a criminalização, a gente teve do samba, da capoeira, aí vem o hip hop, agora o funk, eles tentam. Quando eles não conseguem mais, aí desce, sai lá daqueles negócios, eles absorvem aquilo e tentam voltar como se aquilo, qual que é o vendável para eles, do que é bonito, do que é certo ser hip hop. Isso tem a ver com o mercado de absorção? Não é, assim, problematizando que as batalhas, é isso, a gente entende a importância das batalhas. Sim, com certeza. Mas o mercado se usufrui disso assim, Eu acho que em alguma medida, sim. Eu acho, né, assim, eu acredito que tem 2 pontos aí que você traz que é muito importante dizer. Que primeiro para a cultura hip hop, os elementos, eles não são desassociados, né? Eles são uma unificação. Então, se eu tenho aí, vamos pegar os 5 elementos, né? Eu tenho o conhecimento como uma chave que me dá entendimento para aquilo que eu vou desempenhar. Eu tenho o DJ, eu tenho o grafite, eu tenho o MC e eu tenho o b-boy, né? Eu tenho breaking. Eles não estão desassociados. Quando a gente pensa num evento de hip hop, se ele não estiver contemplando minimamente esses 5 elementos, ele não é um evento de hip hop completo, né? Assim, na sua magnitude, para quem entende o processo da cultura hip hop como esse fundamento. Tá? Para quem não entende, isso aí é outro rolê que a gente conversa depois. Mas, para quem entende enquanto fundamento, quando esses 5 estão juntos, aí sim a gente tem um cerne. Existe sim um processo mercadológico, né, que a gente percebe aí que as grandes empresas, as grandes marcas, elas se aproximam dessas figuras e isso é muito real, porque acho que desde quando a Adidas entende que vende mais quando a galera coloca o nome do tênis na música e aí no outro dia vende milhões. Opa, a galera preta compra. E compra bem. E consome muito. Então, a gente tem um mercado que hoje visa isso. E aí é muito melhor fazer o que o colonizador sempre faz, dividir eles. É break? É só break. Aí a Red Bull vai lá e manda o patrocínio. Falei o nome da marca. Vai lá aí uma determinada empresa vai lá e bota o patrocínio no breaking. E aí faz um mega festival que vem gente do mundo inteiro pra fazer breaking. Aí depois eu vou lá e lanço um projeto que vai dizer só de mural, sabe? De murais aí, de desenhos artísticos. E aí a gente coloca o grafite num pacote junto com outros processos de, né, desenvolvimento artístico que pesa. Sabe? Quando a galera fala da importância de ter um edital específico para a cultura hip hop, é fato, gente. Você vai colocar um MC para competir com um outro, sei lá, um cantor de música clássica, que fez dueto com fulano de tal, assim. Na balança do curador, que se o curador não tiver uma análise mínima do hip hop, tá dado quem é que vai passar. E aí a gente vai entendendo que existe esse processo mercadológico de separar, de trazer um segmento só. E aí hoje o segmento da vez é a batalha, né? Assim, que muitas pessoas, elas vão para as batalhas e elas nem sabem o que é hip hop. Elas nem sabem qual que é o fundamento daquilo. Que a batalha é tão quão importante a todos os outros elementos. Mas ela é um ponto dentro de uma amplitude de várias outras coisas que são extremamente relevantes, inclusive para que ela aconteça. Né? Então, para mim é fato mesmo, tem esse processo mesmo dessa divisão, né? E o que eu percebo que é importante a gente fazer é esse movimento de unificar novamente, que é pensar essa história de, peraí, gente, hoje nem são 5 elementos, né? A gente tem outros elementos que vão dizer muito também dessa coisa do futuro, né? De quando o futuro vai chegando, as outras coisas que vão fazendo sentido e que são coisas que também vêm desse espaço periférico, né? Vem dentro desse processo mesmo de pensar na economia, pensar na estética, sabe? Pensar em como que a gente leva o nosso dialeto para um outro lugar. As marcas pensam muito nesse segmento, muito nesse sentido também de criar, assim, um hype e também da própria apropriação, né? Assim, eu fico percebendo hoje, eu gosto muito de moda.
Moda é um negócio que me pega muito. Eu tentei ser figurinista, mas, assim, não sou do desenho. Então, eu fiz figurino, mas, enfim, segue. E aí tem uma discussão que eu acho que ela é muito importante, que é, por exemplo, camisa de time. Hoje, você vai na Savassi, você vê uma galera com camisa de time que, pelo amor de Deus, peraí, gente. Até outro dia, se você viu uma pessoa de camisa de time pra vocês, era a pior coisa do mundo. E aí a gente percebe que, assim, enquanto está no lugar periférico, é assim, isso não é tendência, isso não é moda, isso não, sabe assim? Aí a fulana de tal bincho vai lá e veste uma camisa do Corinthians com uma calça jeans e um tênisinho, vira hype. Isso é uma apropriação sem fim. E é uma apropriação que ela invisibiliza os verdadeiros atores e de onde pertence aquela identidade, assim. Isso é muito cruel. E aí as marcas, elas são tendenciosas, elas levam para esse lugar, assim. E aí, se a gente não ficar esperto... Não são marcas, mas o mercado. As marcas, mas assim, eu digo as marcas porque elas investem muito dinheiro nesse processo, assim. Mas existe todo uma organização também por trás disso. Assim. Elas ditam o que vai ser. Elas e a mídia ditam o que vai ser visto. Por exemplo, assim, o boom bap é ruim, e aí o trap que é bom. Exatamente. E aí o cara só fala elas só vão surfando. Só vão surfando. E aí vão tirando da gente coisas que são muito importantes, que é a nossa identidade, que é a singularidade, né, do povo periférico. Né? Então, isso é muito complexo. Assim, tem uma mana que eu tava vendo uns vídeos, ela falando justamente sobre isso, que é triste, assim. Vou usar uma palavra bem tranquila. É triste, porque é complexo demais, gente. Você vê uma coisa que você constrói culturalmente, que a todo momento você sofre bullying, você sofre exclusões por aquilo, numa pessoa branca padrão, aquilo ali virar o que do momento. Sim. Sabe, assim. Então, mais uma vez, nossos corpos, eles são invisibilizados de novo. E aí é na música, né? Quando a gente vê aí uma galera diferente cantando umas coisas que elas não estão nem vivendo. Pra quem disse que branco não pode tocar samba. E aí, não pode cantar samba. Assim. Então, tem várias questões que eu acho que envolvem isso também, né? Sim. E eu queria até aproveitar para finalizar minha última pergunta. Você, como Negaté, quando você se viu e como assim começou esse processo para você se tornar Preta Produtora? Preta Produtora, ela teve uma chegada que foi muito de cravar um pouco da minha vivência ali, né, assim, no espaço. Eu acho que me apresentar como produtora na cidade, ela foi uma coisa muito importante, ao mesmo tempo que um desafio muito grande, porque é isso, eu acho que quando eu percebo que esse lugar de atuação é um lugar que eu de fato conseguiria contribuir, e também era uma coisa que eu gosto muito de fazer, e que eu faço muito bem, modéstia à parte, é um desafio dizer para a cidade. Primeiro porque eu não sou de Belo Horizonte, né? Eu sou da região metropolitana. Então, uma pessoa que sai da região metropolitana faz justamente aquele negocinho lá, ó. Vai lá, estuda, volta e faz. Sabe assim? E aí, quando eu resolvo fazer esse momento de dizer mesmo, olha, gente, a partir de hoje eu tenho uma empresa que ela se chama Preta Produtora e a partir dela eu vou dar caminhos para os meus trabalhos na cidade. Eu precisei fazer isso porque os espaços de exclusão para os profissionais pretos são enormes, né? E aí a gente tinha, na época, uma efervescência na cidade de eventos culturais, uma descentralização, vários lugares ofertando cursos profissionalizantes, e a gente muito na ânsia também de querer entender como é que as coisas aconteciam, porque a gente fazia evento na rua, fazia na quebrada e estava só tomando pau. A polícia chegava, não tinha alvará, a gente não entendia aquela lógica, e a gente queria entender como é que essas coisas aconteciam, até pra gente se proteger. Então, quando eu vou estudar produção, inclusive o coletivo Flores do Beco, ele se encerra aí, infelizmente. A gente se encerra aí porque a gente entende que pra gente continuar fazendo as coisas que a gente queria muito fazer,
a gente precisava estudar de novo, assim. Então, eu fui para produção, a Neide foi para fotografia, e aí a Carol também foi cuidar das coisas delas em relação ao designer. E aí a gente foi para um caminho distinto cada uma, e depois a gente não retornou para esse lugar do Flores, mas a gente conseguiu reverberar muita coisa importante para nós, enquanto profissionais, né? E para a cidade, em alguma medida, de devolver alguma coisa, assim. E a Preta Produtora, ela é um nome que diz do que eu sou e do que eu faço, real. E é uma coisa que eu me identifico muito e gosto de trazer esse nome para entender que é esse corpo preto que está produzindo na cidade, né? E que não existe um padrão de eventos que eu vou realizar. Eu posso realizar qualquer tipo de evento, apesar que a gente entende que existem lugares e espaços que só vão querer um tipo de perfil de produtora, que seja mais apresentável para determinados grupos, né? Mas tanto eu como várias outras amigas empreendedoras e mulheres pretas da produção, a gente entende isso de um outro lugar, assim. A gente faz tão bem quanto, e a gente precisa ser reconhecida por esse trabalho. E é meio que um protesto também de reconhecimento, assim. Eu percebo que às vezes eu mando um e-mail pra pessoa, só da pessoa ver o e-mail, Preta Produtora, ela nem me responde. Tem uns lugares aí que nem responde. E nessa de... Uns museus aí que eu não vou falar nome. Nessa de reconhecimento, aproveitando o momento, quais são suas redes sociais, onde a gente te encontra? Meu perfil é @pretaprodutora, gente, segue lá. Ou senão, se jogar Negaté também aparece, tá? É isso. Fechou. Té, brigadão. Obrigada a vocês muito pelo obrigada. convite. Eu tô maravilhada, foi incrível. Assim, aprendi muita coisa. Então, Té, pra fechar esse programa, assim, primeiro agradecer por você. Assim, valeu demais, assim. Obrigada a vocês. Muito obrigada, aprendi demais. Fodástica no rolê, assim. E eu queria que você pudesse acender o pavio da galera, assim, pra referências que você tem, sabe? Assim, seja no hip hop, para suas vivências que você contou da sua história, das suas origens, ou da produção, assim. Então, pessoas, música, livro, qualquer coisa, assim, que seja doida. Eu tô num rolê muito interno, assim, de um processo de autocuidado mesmo. Evitando gente chata, essas histórias. Mas eu acho que uma coisa que tem sido muito presente no meu dia a dia é esse processo do conhecimento pessoal, né? E desse autocuidado. E eu acho que isso a gente acaba se colocando ele para jogo em todas as áreas da nossa vida, né? Então, eu tenho lido o livro da Viola Davis, Em Busca de Mim. Incrível. E o que eu tenho pensado muito é esse processo, assim, como que eu me cuido para eu dar conta de cuidar e estar bem nos espaços que eu preciso circular, né? E eu acho que isso me faz... Acho não, né? Isso me faz fazer sankofa, que é olhar para o meu passado e compreender mesmo tudo de importante que eu não posso esquecer todos os dias quando eu piso na rua para ir trabalhar, né? Para os lugares que eu preciso socializar, não me esquecer da minha origem, daquilo que eu carrego, daquilo que eu acredito, daquilo que eu preciso levar junto comigo, né? De quem depende de mim para que as coisas aconteçam e fluam, né? Dentro dessa perspectiva, assim. Eu acho que é muito, muito importante isso. Eu acho que o autocuidado mesmo, assim. Buscar esse caminho dessa reflexão do autocuidado e aplicar ele na vida, em todos os aspectos. É uma referência, não é nem uma referência, né? Isso é mais uma dica. Porque eu acho que a gente tem adoecido tanto, a gente tem vivido tantas coisas adoecedoras, que é importante a gente fazer esse centro do cuidado, né? Assim, e aí buscar mesmo naquilo que te faz bem, naquilo que te favorece, naquilo que você acredita, né? E dentro das coisas que você quer buscar, focar nisso e meter marcha. É isso. Fechou. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Salve, Alô, geral, galera. valeu demais pra vocês. Até o próximo programa. É nóis.